Peço que você abra aí a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes 2. Nós vamos ler inicialmente apenas os versos 22 e 23. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nós temos visto a busca incessante, constante de Salomão por encontrar sentido para a sua vida. Salomão já tentou em várias áreas, em vários lugares, e sempre que ele encerra sua busca, ele termina dizendo: isso também é vaidade. E se existe alguma coisa nesse mundo que merece ser chamado de vaidade ou de correr atrás do vento, que é uma figura que ele utiliza para mostrar a inutilidade daquilo que é feito. Então, se existe alguma coisa nesse mundo que merece ser chamado de correr atrás do vento, sem dúvida alguma que essa coisa é a labuta e o fardo do nosso trabalho diário. E é interessante que o homem que escreve essas palavras, ele nunca pegou um ônibus lotado naquele trânsito pesado. O homem que escreve essas palavras nunca forçou uma venda para ganhar comissão. O homem que escreve essas palavras nunca precisou conviver com o atraso do salário. Era para cair no dia 5, já é dia 12. Nunca conviveu com isso. Salomão nunca conviveu com desconto do INSS, com desconto do imposto de renda. Salomão nunca teve que conviver com um monte de coisas que eu e você precisamos conviver, mas ainda assim ele nos fala das agruras terríveis do trabalho. Salomão nos lembra do fato de que a queda fez com que aquilo que seria algo tranquilo, algo recompensador, se transformasse em algo frustrante. A queda transformou o trabalho em algo árduo. A partir da queda, a terra e as criaturas nos resistem. A partir da queda, a gente só consegue o nosso ganha-pão com o suor do nosso rosto. A partir da queda, surgem inúmeras maneiras pelas quais o trabalho passa a nos afligir. E Salomão enumera algumas delas. Ele vai dizer: olha, eu busquei no trabalho sentido para a minha vida. Assim como muitos de vocês podem estar fazendo isso. Eu busquei no trabalho orientação, sentido, aquilo que ia preencher o vazio do meu coração. Mas ele percebeu que também o trabalho não era capaz de satisfazer o buraco da sua alma. E aí então ele enumera alguns motivos pelos quais o trabalho, junto com tantas outras coisas que ele buscou para preencher o vazio do seu coração, ele enumera alguns motivos pelos quais o trabalho não é capaz de preencher o vácuo que existe na nossa alma. E ele vai dizer por quê. Primeiro, porque nós nunca saberemos, ou nós nunca sabemos,
se desfrutaremos do fruto ou dos frutos do nosso trabalho. Muitas vezes, Salomão vai dizer, é outra pessoa, muitas vezes é o outro que lucra com aquilo que nós obtivemos do nosso trabalho. Olha o que ele diz aí no verso 18 do capítulo 2. Aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ou seja, aquilo que nós recebemos pelo nosso trabalho deveria pertencer a nós. E esse é não o único, mas é um dos motivos pelos quais nós ficamos extremamente zangados quando somos roubados. Você trabalha duro para comprar aquele telefone, aquele aparelho telefone, aí passa alguém lá, rouba o seu telefone. Um dos motivos pelos quais você fica indignado é porque você trabalhou por aquilo e o fruto do seu trabalho foi levado por outro. Aquilo que nós recebemos pelo nosso trabalho deveria pertencer a nós, como recompensa da nossa labuta. Mas muitas vezes não é assim que acontece. E quando Salomão olha para a vida e ele percebe isso, esse fato o deixa extremamente irritado, indignado. Tanto que ele vai enfatizar esse ponto no verso 21. Ele diz aí, olha só, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Salomão olha para isso e diz, no final da sua conclusão aí no verso 21, isso é vaidade, grande mal. Deixar o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Revel, vaidade, grande mal. Ainda sobre essa questão de não sabermos as consequências do nosso esforço, Salomão vai tocar no ponto daqueles que darão ou não continuidade àquilo que nós iniciamos. Antigamente era muito comum os filhos terem a profissão dos pais. Antes da Revolução Industrial, isso era quase que 100%. O filho era carpinteiro, porque o pai era carpinteiro, porque o avô foi carpinteiro. Aquilo era algo que passava de geração em geração. Isso muda muito depois da Revolução Industrial. Mas Salomão vai tocar nesse ponto de que pode ser que o filho, as pessoas, não deem continuidade àquilo que nós iniciamos. Quem vai cuidar do meu legado? Quem vai manter, desenvolver aquilo que ao longo de anos eu labutei para edificar? Olha o que ele diz aí no verso 19. Quem pode dizer se será sábio ou estulto? Aquele que vai dar continuidade a todo o meu trabalho, aquele que vai dar continuidade ao meu legado, será uma pessoa sábia ou uma pessoa tola? No caso de Salomão, o filho dele, Roboão, lembra da história? Salomão constrói um reino imenso. Quando nós terminarmos de pregar ano que vem a série de mensagens aqui em Eclesiastes, nós vamos começar uma outra falando só da vida de Salomão. E nós vamos ver a imensidão desse reino. Salomão constrói esse reino absurdo. E o filho dele perde 10, 12 avos do reino do pai. Porque foi o filho dele que rachou o reino. 10 tribos foram ficar lá com Jeroboão
e 2 tribos ficaram com ele. Ele rachou o reino, 10%, 10 de 12, ele perdeu. Esse foi um dos duros golpes que Salomão levou. Não sei se você vai lembrar, mas no início do capítulo 2, se você quiser olhar aí, verso 4, Salomão fala dos grandes prédios que ele construiu, dos jardins lindíssimos que ele plantou. Depois, no verso 7, ele fala de um exército de trabalhadores que ele supervisionava. No verso 8, ele fala da fortuna que ele foi acumulando ao longo de anos e de todos os bens que ele possuía. Ele tem um legado, ele tem uma história, ele constrói um reino. E quando ele morre, ele deixa tudo para o filho, Roboão. E o que o Roboão faz? Bota tudo a perder. Quando você vai ler a biografia de Roboão, você chega ao final da biografia com a certeza de que Roboão foi um dos maiores idiotas da palavra das Escrituras. Coloca tudo a perder. Então Salomão, quando começa a questionar essa questão do fruto do nosso trabalho, do resultado do nosso esforço, ele também lembra: será que as pessoas darão continuidade àquilo que nós nos esforçamos para, ao longo de anos, fazer? Mas ele fala de uma outra inquietude que vem à sua mente quando ele procura no trabalho sentido para a sua vida. Verso 23, ele fala do enfado do trabalho. Ele diz: e o seu trabalho, desgosto, cheio de desgosto. Não são poucas as pessoas que acham o seu trabalho chatíssimo. Pode ser que seja o seu caso. O trabalho é chatíssimo, aquilo que eu não gosto do que eu faço. Gente que vive com a sensação de que está desperdiçando a sua criatividade. Eu tenho potencial, eu tenho criatividade, mas eu estou aqui nesse tipo de serviço. A minha inteligência está sendo desperdiçada aqui. Desgosto. Em uma das mitologias gregas, nós somos apresentados a Sísifo, ou Sísifo. Já ouviu falar? O mais inteligente de todos os mortais. Fundador da cidade de Éfira, mais tarde rebatizada com o nome de Corinto. Sísifo foi castigado pelos deuses por causa da sua astúcia, de querer ser esperto, de levar vantagem em tudo. E como ele era extremamente capaz e inteligente, ele acabava levando vantagem em tudo. Mas os deuses resolveram puni-lo. E a sua punição foi empurrar uma pedra pesadíssima até o alto de um morro. E quando ele chegava lá, cansado, exausto, o que acontecia com a pedra? Ela rolava, morro abaixo. E ele tinha que fazer o quê? Novamente descer e empurrar aquela pedra com todo o seu esforço lá em cima do morro. Quando a pedra parava em cima do morro, a pedra rolava, morro abaixo. E o que ele tinha que fazer? Descer o morro. E o trabalho não acabava nunca. Todos os dias, Sísifo precisava empurrar a pedra. Daí a história. Esse é um trabalho de Sísifo. Nós não nos alegramos naquilo que fazemos. O trabalho é um fardo, é algo pesadíssimo, complicado. Essa mitologia nos lembra.
que muitas vezes nós estamos fadados, condenados à mesmice de esforços repetitivos. O que você vai fazer amanhã de manhã? A mesma coisa que você fez segunda-feira passada. E depois de amanhã? A mesma coisa que você fez na terça-feira passada. Lidar com aquele povo chato, enjoado, mentiroso, fofoqueiro. O que você vai fazer ao longo dessa semana? O mesmo que eu tenho feito nos últimos 15 anos. Te vai trabalhar, acorda cedo, pega o ônibus, pega o carro, pega o Uber, pega a bicicleta e a gente vai naquele esforço, a gente chega lá, a gente trabalha, aí a gente volta, a gente chega em casa, toma um banho, descansa e depois se prepara para fazer a mesma coisa, dia após dia, após dia, após dia. Salomão olha para essa realidade ao redor dele. E ele vai dizer, olha aí no verso 23, nem de noite descansa o seu coração. Nem de noite. Você já deve ter passado por isso. Seu trabalho vai para o travesseiro junto com você. Você bota a cabeça no travesseiro, mas você não dorme. Por quê? A reunião do outro dia. A pendência que ficou para a próxima semana. Aquele problema que você vai ter que resolver lá com aquela pessoa. Aquela reunião matinal que está te esperando. Um projeto inacabado que você faz de tudo, mas não anda. E aí você fica ali no travesseiro repassando mentalmente aquelas coisas, ou a discussão que você teve com um funcionário, com um amigo naquele dia. Você fica ali, ó. E Salomão então diz, nem de noite descansa o seu coração. São os enfados do trabalho. E olha como que ele encerra aí o verso 23. Isso também é vaidade. É um trabalho de Sísifo, empurrando a pedra. Porque o trabalho se resume a esse esforço árduo, repetitivo, o tempo todo. Salomão vira e diz, não tem lógica, não faz sentido. A conclusão de Salomão diante disso tudo é, isso é vaidade. Isso é vaidade. Existem ainda outras inúmeras dificuldades. Está projetando algo aqui, gente? Gol preto, placa 6881. Vê se é o seu. Se ninguém levantou, pode avisar que não é da igreja, não. É um trabalho árduo, né? Existem outras inúmeras dificuldades que existem no trabalho, que a gente poderia mencionar aqui, que eu ainda não mencionei. Mas que é a realidade da sua vida. Que você sabe que te aguarda amanhã. Quem nunca teve que lidar com a perseguição de um colega? Quem nunca teve que lidar com a preguiça de um colega porque o seu trabalho depende do dele, aí o negócio não anda? Gente que faz intriga no serviço. Gente, cada ocupação tem lá as suas exigências específicas que nos lembra daquela verdade de que eu tenho dito algumas vezes aqui e repito nesse momento. Para nós fazermos aquilo que gostamos, nós precisamos fazer um monte de coisa que a gente não gosta. Saiba disso.
Para você fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta. Porque são muitas as agruras do trabalho. Porque lá atrás, quando o homem pecou, Deus disse assim: a partir de agora, do suor do teu rosto comerás o teu pão. A partir de agora, a terra vai produzir espinhos. E você vai ter que lidar com isso. Para você fazer o que você gosta, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta. Até quando? Para sempre. Para sempre. Olha o que diz o verso 23. Todos os dias. Todos os seus dias. Quando que você vai ter descanso? Aqui nessa terra? Nunca. A vida é um trabalho cansativo que jamais terá fim. Ou seja, nós estamos diante de uma das grandes frustrações da nossa existência. Por quê? Porque sempre existe trabalho. Sempre vão existir dúvidas. Sempre existe um novo projeto. Você trabalha e não descansa de noite por causa das dores do trabalho. Você não dorme. E no final de tudo, você morre. E o que você fez? Aquilo que você fez ao longo de anos. Chega um outro lá que desperdiça tudo que você fez. Você constrói um império, você constrói um legado, você constrói alguma coisa ao longo de anos, naquele trabalho forçado, difícil. Morre. Aí vem um outro, em muito pouco tempo, desfaz tudo que você fez. Isso levou Salomão ao desespero. Ele diz aí, verso 18, aborreci todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho. Inevitavelmente, nós somos levados à seguinte indagação. Vale a pena? Vale a pena? Não importa a ocupação, vez por outra, bate aquela dúvida. Será mesmo que compensa? Você já fez essa pergunta. Inclusive, você já verbalizou alguma vez essa pergunta para mim, porque eu sei. A gente conversa, eu sei disso. A gente para, será que vale a pena? Muitas vezes eu me pergunto, será que essas horas que eu levo toda semana preparando as mensagens que eu vou expor para a igreja, será que vale a pena? São úteis? Será que quando a gente aconselha, conversa com alguém, será que vale a pena? Quando eu estou aqui pregando, muitas vezes eu estou falando, eu estou aqui, pensando em muitas coisas e às vezes eu penso isso. O povo está ali balançando a cabeça, assentindo com a cabeça de forma educada. Mas será que o povo não está ali simplesmente num gesto mecânico e na verdade eles estão ali pensando no que vai acontecer essa semana? Aí você abaixa assim, fica um tempinho para baixo olhando assim, você está mexendo no celular. Né? Semana toda estudando, preparando. E aí quando a gente vai expor a mensagem, o Instagram ganha a atenção da pessoa. O resultado do jogo. Vale a pena. Eu estou falando do meu contexto aqui, mas você tem o seu lá. Salomão olha para isso tudo e diz assim, é absurdo, é revel, é vaidade, é correr atrás do vento, é enlouquecedor. E aí, nesse momento, sem aviso prévio, pela primeira vez no livro, Salomão diz algo positivo. Verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Vi que também isto vem da mão de Deus, pois separado dele, quem pode comer, beber, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Nós temos aqui um oásis de otimismo em meio a um deserto de desespero. No meio de tanta coisa ruim, aparece uma notícia boa. Esses versos aqui, eles demarcam um ponto de virada em Eclesiastes. Não só em relação ao tema do trabalho, mas como nós vamos ver, em relação ao argumento do livro como um todo. Porque aqui, Salomão está começando a ver a diferença entre viver com Deus e viver sem Deus. Aqui em 2:24, Salomão está começando a ver que conhecer a Deus e ter a sabedoria bíblica faz com que entendamos melhor como viver nesse mundo. Aqui é um momento de virada no livro. Quando Salomão começa a perceber que tudo é vaidade debaixo do sol, mas também que existe uma alegria que vem da mão de Deus, e que é essa alegria que dá sentido, orientação para a vida. Olha que interessante. Algumas atividades que ele já havia rejeitado, como incapazes de trazer sentido para a vida, agora ele menciona essas atividades como sendo elas possíveis para trazer alegria a ele. Como sendo possível que essas atividades tragam sentido. Ele diz que é possível encontrar nelas sentido. Primeiro ele conclui que o trabalho era um tédio e que nem mesmo os prazeres como comida e bebida conseguiam satisfazer a sua alma. Falamos disso semanas atrás. Mas agora ele come, ele bebe e ele começa a encontrar alegria na sua labuta. Alguma coisa mudou aqui. Alguma coisa aconteceu. E o que foi? Deus. O que mudou? Deus. Se você quiser fazer esse exercício em casa, você pode fazer. Até agora, Deus só foi mencionado uma vez, lá no verso 13 do capítulo 1. Até agora, praticamente Deus não é mencionado, dando a entender que ele parecia ser parte do problema. Mas agora, a presença de Deus faz toda a diferença. No verso 25, olha que pérola que nós temos aqui. Separado dele, quem pode comer? Quem pode se alegrar? Ninguém consegue encontrar alegria verdadeira em qualquer coisa da vida, inclusive no trabalho, separado de Deus. É por isso, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você tem dificuldade de encontrar alegria na vida, é sinal de que Deus não é o centro da sua vida. É sinal de que Deus não ocupa o centro da sua vida. Perceba que o comer e o beber, que Salomão desfruta aqui no verso 24, esse comer e beber, ele vem diretamente da onde? Da mão de Deus. Ele diz que o comer e o beber vem da mão de Deus. Sabe o que isso significa?
ele parou de tentar obter prazer para si mesmo e começou a olhar para esse prazer como uma dádiva que vem do Senhor. Preste atenção nisso, porque se você não prestar atenção aqui agora, você vai perder muita coisa. Salomão vem desde o início do livro, buscando ele mesmo, tentando ele mesmo encontrar, com as ferramentas dele, do jeito dele, com a força dele, com a sabedoria dele, ele vem tentando buscar alegria e prazer nas coisas. E o final de tudo isso que é? Vaidade, frustração, revel. Agora, pela primeira vez, ele vai relacionar algo à presença de Deus. Ele começa a colocar em prática aquele princípio que séculos depois, o apóstolo Paulo escrevendo aquele jovem pregador, jovem pastor que estava iniciando o ministério chamado Timóteo. Paulo vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Salomão começa a perceber que os prazeres terrenos, eles são dádiva de Deus. Óbvio que eles têm lá os seus limites, de modo que eles nunca vão conseguir por si mesmos satisfazer a nossa alma. No entanto, a alegria legítima que eles trazem nos encorajam na adoração do Senhor. Salomão começa a perceber que quando nós recebemos as coisas boas da vida como dádivas, ao invés de vê-las como algo que nós conquistamos e temos direito, a gente começa a experimentar alegria genuína. Salomão está dizendo assim: vou pegar seu exemplo aqui, o Hélio, dá licença. 2 casais, 2 famílias, elas vão para a Disney. Uma chega lá na Disney e fala assim: eu estou aqui porque eu trabalhei duro, labutei, economizei, fiz por onde, estou aqui como fruto do meu esforço. A outra vira e fala assim: eu labutei, eu trabalhei, me esforcei, mas se não fosse o Senhor que abrisse as portas, que me desse capacidade, que me orientasse, que me desse saúde, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. E tudo que eu vou fazer aqui, todas as coisas boas, lindas, que eu vou desfrutar aqui, eu vou fazer isso sabendo que vem das mãos do Senhor. Estou mencionando o irmão porque ele entendeu isso. É diferente. É diferente. E se nós desfrutamos das dádivas, entendendo que elas são resultado não da nossa conquista, mas que elas são resultado da graça de Deus, isso significa, inclusive, que é possível receber o trabalho como dádiva do Senhor. Como dádiva do Senhor. Infelizmente, por causa do pecado de Adão,
O nosso trabalho ele foi amaldiçoado. No entanto, a Bíblia diz que ainda há bondade no trabalho que vem do nosso Criador. Por que nós trabalhamos? Porque nós somos imagem de um Deus que trabalha. E como imagem desse Deus trabalhador, nós fomos dotados de criatividade e nós podemos fazer coisas incríveis. Dessa forma, nós começamos a encontrar sentido no trabalho quando nós fazemos esse trabalho para a glória de Deus. Você já ouviu falar da Catedral de São Pedro? Não foi a Catedral de São Pedro, foi uma outra catedral, né? A de São Pedro é do Vaticano. Foi em Londres. Foram construir uma catedral imensa, acho que de São Paulo. E um repórter resolveu entrevistar trabalhadores que estavam fazendo a mesma coisa, no caso ali, carregando pedras imensas. O repórter chegou para o primeiro trabalhador e disse assim: e aí, cara, o que você está fazendo aí? Ele virou para o repórter, todo suado, né? Estou empurrando essa pedra aqui, você não está vendo? Chegou para o outro trabalhador fazendo a mesma coisa e disse assim: e aí, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou vindo aqui ganhar o meu pão de cada dia, porque eu tenho filho para criar. Uma perspectiva um pouco melhor que a do outro, concorda? Aí ele chegou numa terceira pessoa e perguntou assim: e aí, o que você está fazendo? Aí ele disse assim: eu estou ajudando o arquiteto, que eu não me lembro aqui o nome agora, fulano de tal, a construir essa grande catedral. Eles fazem a mesma coisa, mas com perspectivas diferentes. Aquilo que nós fazemos ganha sentido através de perspectiva. O cristão é aquele que faz o que faz, porque antes da câmera que está te filmando ali, antes do patrão que fica te olhando, te cobrando, o cristão ele tem um chefe. O cristão faz as coisas que faz, principalmente e acima de tudo, para aquele chefe lá, ó. A Cristo Senhor servis, onde quer que você for. Há um tempo atrás eu ouvi uma história, já contei aqui, vou contar de novo. Se encaixa aqui. Um camarada lá em São Paulo, ele abria valas de esgoto, um lugar muitas vezes fedorento. Ele todo dia ia lá abrir buraco onde ia passar o esgoto. Quando chegava lá 4 horas da tarde, às 5 horas, dava a hora de ir embora. Todo mundo saía correndo logo para se arrumar, ir embora, pegar o ônibus. E o camarada ficava lá, botava o queixo assim, ó, no cabo da enxada, ficava olhando para aquele lugar, uns 10 minutos, assim, olhando para aquilo ali. Até que um dia alguém chegou para ele e falou: rapaz, todo dia eu vejo você fazendo isso. O que você está fazendo aí? Você parece um louco. E ele disse: todo dia, quando eu termino, eu fico aqui orando e dizendo: Senhor, que buraco bem feito que eu e o Senhor fizemos no dia de hoje. Perspectiva. Muda tudo. Altera completamente a maneira com a qual nós nos relacionamos com o nosso trabalho. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: quase tudo que fizer, não, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Paulo está falando só da igreja? Não, Paulo está falando do reino, de tudo. Tudo quanto fizerdes. Você vai dirigir o Uber? Dirija o Uber
com integridade, com honestidade, da melhor forma possível. Por quê? Porque você faz para o Senhor, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo Senhor que estás servindo. Quando a gente entende isso, o trabalho ganha um novo significado. Quando a gente entende que nós estamos ajudando Deus a colocar ordem nesse caos que é o mundo, o trabalho ganha perspectiva. Agora, enquanto nós estivermos olhando apenas debaixo do sol, o nosso trabalho vai ser cheio de tédio, cheio de frustração. Mas quando a gente passa a olhar acima do sol, com a perspectiva do transcendente, de que o trabalho nos foi dado por Deus e deve ser feito para a glória de Deus, muda tudo. A gente começa a lidar com as frustrações do nosso trabalho. Quando a perspectiva muda, a frustração vai embora. Não, vai ter muita frustração lá. Porque nós ainda vivemos num mundo caído. Só que a própria frustração, ela é colocada em perspectiva. Então, o que determina se algo é vaidade ou não é vaidade? O que determina se algo faz sentido ou não faz sentido? A perspectiva. Se a gente olha para o trabalho com a perspectiva debaixo do sol, ou se a gente olha para o trabalho com a perspectiva acima do sol. Todas essas coisas que Correlete vem listando, riso, diversão, prazer, sabedoria, sexo, trabalho, tudo isso é verdadeiramente aproveitado quando eles saem do lugar de primazia que muitas vezes nós damos a eles e os colocamos lá naquele lugar secundário que eles cabem. Porque na primazia é só o Senhor. E aí, algo surpreendente acontece. Essas coisas que hoje são fugazes, com outra perspectiva, elas vão ganhando sentido, vão ganhando cor, vão ganhando alegria. Irmãos, sabe o que Salomão está nos ensinando aqui? Que no final das contas, ninguém nesse mundo está mais apto a apreciar a comida, a apreciar a bebida, a apreciar o sexo, a apreciar a música, a apreciar o trabalho, a apreciar a alegria desse mundo. Ninguém está mais apto a apreciar todas essas coisas do que o cristão. Porque o cristão é aquele que entende a função e o lugar de cada coisa. O cristão é aquele que trata cada uma dessas coisas como dádivas e não como ídolos. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Porque separado deste, quem pode comer? Ou quem pode se alegrar? Existe um filme muito interessante, chamado Onde os Fracos Não Têm Vez. O filme conta a história de um xerife que tenta de todas as maneiras apanhar um criminoso. E esse criminoso, ele cometeu atrocidades nunca antes vistas por aquele xerife. Ele chega naquela cidade, substitui um outro xerife e descobre lá esse bandido, esse criminoso que faz coisas que ele nunca tinha visto. E lá pelas tantas lá do filme, esse xerife, diante dos crimes que aquele criminoso comete, ele começa a indagar se o trabalho que ele faz é válido.
porque ele se depara com tanta coisa terrível feita por aquele criminoso, que ele entra numa crise sem precedentes. Ele se depara com um mal tão grande que ele chega a considerar o mundo completamente perdido. O filme é muito mais do que aquele tradicional frenesi sobre se pega ou se não pega o bandido. O filme trata daquelas questões existenciais que nos envolvem. O filme questiona até onde nós estamos dispostos a ir. O filme mostra ou questiona a hora da gente saber parar. O filme é a história de um homem que não sabe se o trabalho é suficiente, se o esforço dele é capaz de mudar as coisas, se aquilo que ele faz vale alguma coisa, ou se tudo que ele está fazendo ali ao longo de anos e ao longo daqueles meses ali, de pegar aquele bandido, o filme questiona se tudo que ele faz é correr atrás do vento. E no diálogo do filme, esse xerife frustrado conversa lá com o xerife mais velho e aposentado que ele substituiu. Uma conversa muito dura. E o xerife mais velho vira para aquele que está lá em crise e diz o seguinte: quanto mais tempo você passa tentando recuperar o que perdeu, mais se vai pela porta. Chega um ponto em que você tem que colocar um torniquete nisso e pronto. O que está acontecendo aqui não é nada novo. Você não pode impedir o que está por vir. Para de sofrer, porque isso não depende de você. Não depende de você. Não está nas suas mãos. Essa é uma das coisas mais duras e mais libertadoras de se ouvir nesse mundo. Não está nas suas mãos. Não depende de você. Não está tudo esperando e dependendo de você. Porque às vezes nós trabalhamos e entramos nesse frenesi, achando, ou tendo a certeza, que tudo depende da gente. Nós precisamos ter a coragem de fazer ou de dizer o que João Batista disse. Uma vez os judeus estavam lá, se aproximaram de João Batista, achando, diante de tudo que João pregava, achando que ele era o Messias. João disse assim: eu não sou o Messias. Tem muita gente que precisa entender isso, porque acha que tudo depende de você. O que o xerife falou, o xerife aposentado falou para aquele xerife mais novo, é uma realidade. Nem tudo depende de você. Muita coisa, a maior parte não depende de você. Nem sua família, nem sua igreja, nem a humanidade, nem a vida, nem o futuro. Você é apenas um instrumento nas mãos do trabalhador. Gente, nós não trabalhamos porque o mundo depende de nós. Nós trabalhamos porque nós imitamos aquele que trabalha até agora junto com o Pai dele. Aonde que esse raciocínio final nos leva? Ou para onde que eu quero levar você com esse raciocínio final? Receba da mão de Deus as boas dádivas, inclusive o trabalho, com ações de graças. É dádiva do Senhor. O chamado bíblico é para nós descansarmos nele.
tudo o quanto vier às suas mãos para fazer, fazei conforme as suas forças. Você não vai ser preguiçoso, mas você também não vai fazer além daquilo que você pode. É conforme as suas forças. E quando a gente entende isso, a gente descansa no Senhor. O chamado bíblico é para não deixar que as coisas que nos fazem trabalhar, como ter comida e roupa, venham a nos causar ansiedade. Fala a verdade. Seja sincero. Você acha que depende de você, mas se eu ficar encostado pelo INSS, se eu quebrar uma perna, se eu, você acha que depende de você, não é? Considerai, disse Jesus, os lírios do campo. Não semeiam e nem fiam. E apesar disso, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E você, na sua arrogância, acha que depende de você. O homem que falou sobre os lírios, certa vez disse assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O homem que falou sobre os lírios suportou o enorme peso da ira dos nossos pecados. Por isso que os teólogos falam da cruz como a obra consumada de Cristo, porque ali na cruz, o mais árduo, o mais difícil trabalho da história se encerrou quando aquele trabalhador disse assim: tetelestai, está consumado. Acabou. Jesus ainda trabalha, diz a Bíblia, não acrescentando algo ao sacrifício que ele realizou, mas através do ministério da sua igreja. E nós participamos desse ministério, oferecendo as nossas vidas, evangelizando os perdidos, cantando louvores a Deus, doando generosamente para o reino de Deus. Cada um de nós trabalha de forma diferente, mas tudo faz parte da mesma obra que visa a glória de Deus. Por isso, eu encerro com o apóstolo Paulo. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos ajude a olharmos para o nosso trabalho com a perspectiva acima do sol. Que Deus nos ajude a olharmos para o nosso consultório, para a nossa sala de aula, para o nosso carro, para o, sei lá. Que Deus nos ajude a olharmos para o nosso ambiente de trabalho como um lugar em que nós ali fazemos a vontade do Senhor. É tudo uma questão de perspectiva quando a gente olha acima do sol. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Ó Deus, que o Senhor, em graça e misericórdia, não permita que o nosso trabalho seja rolar uma pedra que todo dia cai daquele morro. Ó Deus, se há aqui entre nós, homens e mulheres, que todos os dias
empurram a pedra para cima da montanha, que a perspectiva deles venha mudar. Ó Deus, se há aqui entre nós pessoas que não suportam mais o trabalho que possuem, tenha misericórdia, Senhor, ajude-os. Dê nova perspectiva. Abra portas de emprego em outros lugares. Auxilie, ó Deus, cada um dos teus filhos e filhas aqui a fazer o que fazem, porque tem um trabalho a cumprir, porque tem uma responsabilidade a cumprir, porque precisam dos recursos para sustentar as suas casas, mas acima de tudo, porque ao fazer o que fazem, eles o fazem para a glória de Jesus Cristo. Muda, ó Deus, a nossa perspectiva. E certamente que o mundo verá, as pessoas perceberão, através da forma como nós lidamos com o próximo, através da maneira excelente com a qual nós desempenhamos as nossas tarefas, porque aquilo que fazemos, nós o fazemos para a tua glória. E fazemos de uma forma excelente, porque queremos te servir. Que assim seja na minha vida, e que assim seja na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando o nosso Deus.